Olá, aluno, seja bem-vindo. Sou o professor Fernando Leonel. Essa aqui é o projeto integrado multidisciplinar Ambiente Financeiro. Nós vamos trabalhar esse conteúdo. Que orientações gerais você tem lá no seu manual? Ele diz o seguinte: esse projeto tem como foco o estudo e análise do ambiente financeiro de uma organização. Então, você vai escolher primeiro uma empresa, e o nosso exercício aqui, nesse trabalho especificamente, é que você conheça, que você entenda, que você compreenda e saiba analisar se essa empresa ela possui uma boa condição financeira, se ela possui bons índices financeiros e como que você vai levantar essas informações, ok? É uma atividade que você vai relacionar os assuntos tratados nas disciplinas com a realidade da organização. Então, olha que bacana. Você vai viver na prática o que você tem na teoria. Que às vezes você procura ali no material, você procura nas literaturas, o porquê que você está estudando aquilo. E você vai perceber na empresa que aquilo ali é uma rotina, aquilo ali é uma verdade. Então, a nossa proposta é que você perceba, que você sinta na pele o dia a dia da empresa. Então, essa primeira aula, ela tem o objetivo principal de te situar no trabalho, para você saber exatamente, de forma resumida, o que você vai fazer, ok? Vamos lá. Essa proposta, então, tem como principal característica o desenvolvimento de um trabalho no formato de um projeto, caracterizando como uma pesquisa exploratória. Então você vai partir da teoria para a prática, tá? Essa parte exploratória é isso. Você não conhece ainda e você vai descobrir. Uma vez desenvolvida em campo, no caso na empresa, aí você escolhe se você vai fazer sozinho ou se você vai fazer num grupo. E você vai escolher uma empresa real, tá? Eu vou falar isso várias vezes, que é para você perceber que eu posso inventar uma empresa, eu posso sugerir dados, eu posso inventar uma situação. A ideia é que você não faça isso. Não tem problema o tamanho da empresa, apesar de que as empresas grandes elas são obrigadas a publicar as suas informações financeiras. Geralmente as empresas menores ou as empresas de capital fechado, elas não, como não são obrigadas, elas não publicam, tá? Então, projeto integrado multidisciplinar, que é o nome do nosso trabalho, ambiente financeiro compõe a matriz do curso de administração. Então, você precisa cumprir, esse é um pré-requisito do curso. E qual que é o objetivo geral, então? Realizar uma pesquisa interna para identificar, analisar e descrever as funções e tarefas existentes em uma organização real. De novo, real, não se esqueça. Dessa forma, este projeto busca lhe inserir nas práticas gerenciais fundamentadas nos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do seu curso, com caráter prático complementar do processo de ensino-aprendizagem. Então, relembra, ou pelo menos você vai ver de novo, o que, quais são os índices, quais são as situações da área financeira, aqui o específico é financeiro, que você já trabalhou no seu curso. Você vai entender o porquê que você viu bastante coisa e a partir daqui você vai perceber que é importante, que você tem que descobrir, que você tem que desvendar, que você tem que ir atrás dessas informações e saber onde elas se encaixam. Vamos lá. Os objetivos específicos, então, do projeto integrado é envolver o aluno no processo de pesquisa no ambiente empresarial. O que é o processo de pesquisa? O processo de pesquisa, primeiramente, ele deve seguir uma metodologia, tá? É muito mais fácil quando você usa uma metodologia para você descobrir algo, porque aí você consegue sistematizar o seu aprendizado e a coleta de dados para posteriormente você usar. Imagina, por exemplo, você marcar com alguém, o responsável da empresa, e você não esquecer de levar um caderno para anotar. Você esquecer da caneta, você esquecer do gravador, ou você ir para lá para a empresa e não estar preparado com as perguntas. A pessoa ela não vai te dizer o que você não perguntar, correto? Imagina uma situação assim: vocês definiram lá, digamos que é um grupo, né? O fulano ele tem abertura na empresa e ele vai ter esse acesso, ele vai conversar com a pessoa e esse fulano ele não foi preparado, ele não sabe nem o que está sendo tratado ali.
Como é que ele vai descobrir, como é que ele vai perceber isso, o entrevistado, né, o gestor? Na primeira pergunta, me conta um pouco sobre a área financeira da empresa. Ele vai falar assim, meu amigo, eu tenho tempo. O que que você quer saber da área financeira? Então, no manual, você vai ter diversas perguntas, eu vou trabalhá-las na próxima aula, para você saber o que perguntar. Ali são algumas perguntas, tá? Você tem, ali são as principais, já é um início, mas incremente mais, elabore mais, elas são bem simples, que é para você, que se estiver iniciando, saber por onde começar. Mas nada te impede que você desvende aquelas perguntas, que você coloque mais particularidades naquela pergunta de acordo com aquela empresa. Então, antes de você ir para a pesquisa, primeira dica, anote aí. Conheça muito bem a empresa que você vai estudar. Como é que você conhece muito bem a empresa? Primeira coisa, entra no site dessa empresa, verifica o histórico, verifica quem é essa empresa, se pertence a algum grupo, quantos clientes, quantos fornecedores, onde ela está inserida, em quais, se tem matriz, se tem filiais, investigue essa empresa, principalmente para você caracterizá-la depois no trabalho. Mas muito antes disso, é para você saber o que você vai perguntar, tá? Proporcionar então ao aluno a possibilidade de identificar, mapear e analisar o contexto de uma organização. Então, o intuito aqui, o objetivo, é que você consiga identificar o que você conseguiu identificar no seu trabalho. Identificar não vai dizer assim, eu achei isso ruim, eu achei isso bom. Não, primeiro que o teu objetivo na empresa não é achar nada, tá? Você vai investigar, você vai mapear, você vai analisar, você vai anotar. Simplesmente anote. E depois traga no trabalho as observações que você identificou. Não diga se é positivo ou negativo. Você ainda não tem base suficiente para afirmar se aquela situação é positiva, se é bom, se é ruim, porque você não tem parâmetro. Dizer que a empresa faz alguma coisa errada só é possível quando você define o parâmetro inicial, ok? Mapear. Mapear, a forma mais simples de mapear é você desenhar fluxos. Procure desenhar os fluxos, procure entender o meio, o início, o meio e o final de um processo, a retroalimentação. Use os modelos que nós já ensinamos para vocês no decorrer das aulas, para você saber o porquê daquele processo. E analise, mas muito cuidado ao analisar, tá? Não deixe pareceres pessoais sobre o trabalho. Outra coisa importante, a escrita acadêmica ela não permite observações pessoais. Você não deve escrever na primeira pessoa. Eu acredito que a empresa está. Não, você não acredita nada. Foi possível observar que a empresa desenvolve este tipo de processo devido ao seu número de clientes, devido ao sistema que foi implementado. Sempre coloque a responsabilidade no emissor e não em quem está transcrevendo, tá? Você, como pesquisador, você deve ser sempre imparcial. Não coloque pareceres sobre o que você encontrou lá na empresa, ok? Só existe uma área, uma parte do trabalho que você vai colocar algum parecer, alguma situação, que é na conclusão, ok? O contexto dessa organização. O que é o contexto? Nós temos o texto e o contexto. O texto é o que você está vendo ali, o contexto é o que está em volta. O que está em volta da empresa? Você lembra dos stakeholders? É importante que você resgate isso. Quem são os stakeholders? Os fornecedores, os clientes, a comunidade, o governo, né? Tem bastante stakeholder para você analisar. Dá uma inserida, mostra, a empresa está inserida no estado de São Paulo, ela procura atender o Brasil inteiro, ela possui fornecedores de tais regiões, ela importa produtos. Dê uma explorada nessa parte para você identificar onde que a empresa está inserida, que é isso que quer dizer o contexto. Proporcionar condições para que o aluno descreva as funções financeiras. Olhe lá no manual quais perguntas que a gente faz sobre a parte financeira. Resgate também as suas disciplinas que fala lá dos índices.
e das situações financeiras, né? Contas a pagar, contas a receber, a contabilidade, é importante. Analisar os fluxos das operações financeiras, que a gente já abordou aqui brevemente, compreender as necessidades financeiras de uma organização, resgate as situações que você tem de. Coloque também a avaliação dos riscos financeiros, isso é importante, proporcionar os estudos dos riscos pertinentes à área, tá? Então, que tipo de riscos financeiros essa empresa pode sofrer? Riscos da parte interna, da parte externa, riscos de falta de produtos, falta de vendas, riscos de segurança. Então, resgate esse conteúdo também e faça a sua análise. Para você começar o seu trabalho, devido à natureza prática do projeto, esse deverá ser desenvolvido, de novo, né, em empresas reais. A gente está falando isso para você não querer fazer empresas fictícias, previamente selecionadas pelos alunos. Nessas empresas serão realizadas pesquisas de avaliação de itens específicos apontados para tratar do ambiente financeiro. Muito bem. Aqui você tem algumas empresas listadas na Bovespa, na Bolsa de São Paulo. Essas empresas, como elas têm capital aberto e estão na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a publicar todos os seus demonstrativos financeiros. Então, fica muito mais fácil a pesquisa. Só que tem situações internas da empresa que dificilmente você vai encontrar no dia a dia ali, você vai encontrar na internet fácil, né? Como é que você vai fazer então? Se alguém do grupo ou alguém que tiver acesso a uma dessas empresas ou uma outra empresa que tenha fácil acesso às informações financeiras, você identifica e coloca em discussão para o grupo. Tá? Uma experiência agora particular de grupo, tá? Não sei se é o primeiro trabalho que vocês desenvolvem, mas grupo é uma coisa muito particular, né? Eu particularmente gosto de fazer o trabalho sozinho, porque eu sei o começo, meio e fim, eu sei o que eu estou colocando e eu dependo só de mim para fazer. Agora, quando você coloca o trabalho em grupo, sempre tem aquele que não quer fazer nada. E sempre tem aquele ou duas pessoas que acaba sobrando tudo. Negociem muito bem isso, tenha um líder do trabalho, é fundamental que tenha esse líder. E esse líder ele tem que conhecer o trabalho como um todo, tá? Mesmo que vocês dividam, que é a coisa mais natural, tem aqui algumas partes, a gente divide e depois junta tudo. Precisa ter alguém que escreve muito bem, todos precisam escrever bem, mas essa pessoa que vai integralizar o trabalho, que vai juntar todas as peças, ele tem que dar uma sintonia ao trabalho, tem que dar uma harmonia. Então, é importante que vocês saibam que o trabalho vai ser avaliado como um todo e a nota não vai ser individual se vocês trabalharem em grupo, a nota vai ser em grupo. Então, sistematizem isso, se conversem de uma forma muito rápida, porque o prazo é muito curto, né, para vocês desenvolverem aí. Não deixem passar dias, não deixem passar semanas, porque vocês têm aí um prazo apertado para entrega, ok? Vocês podem escolher um grupo até 6 pessoas, desde que estejam matriculados na mesma turma, tá? Observem isso. Escolher a empresa real novamente. Sugere-se buscar empresas que estejam abertas à atitude empreendedora. O que a gente chama de atitude empreendedora? É a situação que essa empresa ela entende que vocês têm um trabalho acadêmico para fazer e que nesse trabalho acadêmico vocês podem contribuir com essa devolutiva positiva para a empresa. Esse estudo financeiro foi realizado uma análise financeira da empresa ABC e essa empresa possui pontos a melhorar, possui situações que, de acordo com a teoria, pode-se estudar melhor. Por exemplo, na disciplina de gestão de estoques e demanda, a empresa apresentou um índice de estoque muito alto. Então, se ela baixar esse índice de estoque, ela vai ter um fluxo melhor de caixa. Tá? É uma conclusão que vocês podem chegar. A estrutura do trabalho. Bem, 95% das pessoas que usam computador utilizam o pacote da Microsoft. Então, vocês vão usar o Word.
a não ser que vocês tenham um outro editor de textos, mas eu acho difícil. O Word atende super bem. E existe uma particularidade do Word que ele se adaptou bem às nossas necessidades da academia, tá? Então, a capa, você vai colocar lá o nome do autor, o título, o subtítulo do trabalho, o local, o ano do depósito. Então, você vai colocar lá Fernando Leonel, mais alguns autores que tiverem, o título e o subtítulo. O título é Projeto Integrado Multidisciplinar, o subtítulo Ambiente Financeiro. Local é a cidade que você está estudando e o ano de depósito é 2017, tá? O resumo. O resumo é uma coisa muito importante. Como é que você faz um resumo? É muito simples, é bem gostoso de fazer o resumo. Depois que você teve todo o trabalho, que você já está quase no fim das suas forças, chega a hora de fazer o resumo. Você fecha os olhos e lembra do trabalho, dos principais pontos, como se fosse o sinopse de um filme. Eu vou contar para você de uma forma muito rápida, 500 palavras, o que você vai ver no meu trabalho. Legal, né? Então você vai começar com o objetivo do trabalho, você vai começar com os principais pontos, lembra do sumário e começa a descrever de forma muito simples, mas não vai dizer no capítulo 1 você vai ver isso, no capítulo 2 você vai ver isso, não. O resumo, ele é um parágrafo só que, como diz aqui, ele é elemento obrigatório, consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Lembra do filme, você quer apresentar o filme, mas não quer contar o final. Ele deve dar uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões. Constitui-se de uma sequência corrente das frases sucintas e objetivas, frases pequenas, mas não de uma simples enumeração de tópicos, que eu acabei de dizer. Não vai dizer, no capítulo 1 é isso, capítulo 2 é aquilo. Não deve ultrapassar 200 palavras, aqui são 200. Logo abaixo dos termos representativos do trabalho, isso é, palavras-chave. Palavras-chave são de 3 a 5. E você vai definir as palavras que mais aparecem no seu trabalho. Provavelmente vai ser finanças, provavelmente vai ser o nome da empresa, ou índice de liquidez. Aí vocês vão eleger as principais palavras que colocam o seu trabalho ali como interessante, ok? Eu não vou nem ler as NBRs que tem, a não ser que você seja maluco por metodologia, se você quiser conferir, no site da BNT tem todas essas aqui. Sumário. É a relação das principais seções do trabalho, na ordem em que sucedem no texto e com a indicação da página inicial de cada seção em algarismos arábicos. Algarismos arábicos é esse daqui, tá? Que vocês veem aqui, 1, 2, não é o romano, que é aquela escrita com letras. Elementos como resumo, apêndices ou ainda relações de figuras, tabelas, abreviaturas ou símbolos não devem constar no sumário, devem ser antes, mas sim em um item seguinte e à parte, chamado listas. A apresentação tipográfica de seções e subseções do sumário deve ser idêntica à do texto. Para mais informações, consulte a NBR 6027. Muito bem. Como é que você vai fazer o sumário, então? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu vou mandar o link, para que vocês vejam uma forma muito simples como é que vocês configuram o sumário no Word e depois como é que inserem. É uma forma automática, não é difícil. Por que você vai fazer automático? Para facilitar a sua vida, tá? O meu objetivo aqui é que você tenha tempo na sua vida para fazer outras coisas além de estudar. Quando você usa esse sumário automático, toda vez que essas páginas são acrescentadas ou retiradas, o sumário também, basta colocar no botão atualizar, ele vai te atualizar de uma forma também automática, ok? Então, aqui eu vou colocar o link para vocês assistam, criar sumário automático no Word da BNT. Como consiste isso daqui? Ele vai marcar dentro do texto, você vai dizer o que é título, o que é texto normal, e quando você inserir o sumário automático, ele vai pegar todos os títulos e vai colocar na folha onde você quer que ele aconteça, ok? Introdução do trabalho. Deve conter o objetivo da pesquisa a ser desenvolvida no projeto integrado multidisciplinar,
A metodologia utilizada em uma breve apresentação da empresa selecionada para a investigação, sem se estender, ou seja, não conte a história da empresa. Deve permitir ao leitor um entendimento sucinto da proposta do trabalho em pauta e o seu contexto. Muito bem. A introdução é a primeira coisa que você vai fazer, e o resumo, esqueci de dizer, é a última coisa que você vai fazer. A introdução, você vai inserir o que você quer apresentar da empresa. Só que não se deve esquecer que a parte de desenvolvimento, ela também é importante. Então, a introdução é o início. Por que você escolheu essa empresa? O que você vai pesquisar nessa empresa, mas você não vai dizer o como você vai pesquisar. Você vai dizer para o leitor, olha, eu escolhi essa empresa porque ela aborda, não vai dizer eu escolhi, né? O grupo escolheu essa empresa, ou o autor escolheu essa empresa devido à facilidade dos dados, à proximidade com a teoria. Então você vai justificar a escolha dessa empresa e você vai colocar esse contexto de uma forma muito breve, porque depois você vai descrever a empresa, tá? E você vai colocar aqui o porquê, o entendimento sucinto da proposta do trabalho e o contexto, o que está em volta, que está em situação. Sugestão: leia outros trabalhos que já foram produzidos e entenda o que a gente está dizendo aqui. A introdução aí não pode passar de 3 a 4 páginas, ok? Porque senão você vai acabar contando a parte de desenvolvimento. Trata-se de descrever a empresa e suas funções nas áreas apontadas. Aqui o principal objetivo é comunicar ao leitor os resultados da pesquisa de forma lógica, clara, progressivamente ordenada. Lembre-se de manter as tratativas de cada tópico bem explícitas. Então, você vai encontrar no manual várias perguntas para que você coloque na empresa, faça para a empresa. Essas perguntas elas não devem aparecer no trabalho. Foi perguntado isso, ou como é o trabalho do financeiro. Não coloque esse tipo de situação no trabalho. Essas perguntas elas servem para vocês saberem o que perguntar lá na empresa, mas depois peguem esse texto que vocês elaboraram e coloquem em tópicos. Então vamos lá. A avaliação financeira da empresa. E aí, com as perguntas que vocês fizeram, vocês vão elaborar esse texto. Como é que facilita a vida de vocês? Voltem na teoria. Procurem na sua biblioteca os livros que falam destes assuntos das perguntas. Procure lá a administração financeira e vocês vão encontrar aquelas leituras e vocês vão dizer, de acordo com a citação, agora vamos entrar na primeira parte de citação, e eu vou explicar muito rapidamente o que é citação direta e indireta, que no próxima aula eu vou detalhar melhor. Citação direta é aquela que você faz com aspas. Por que você coloca aspas? Você vai escrever exatamente como está no livro, ou exatamente o que a pessoa falou. Porque o responsável por aquela escrita é o autor. Você está dizendo, abre aspas, fulano disse tal coisa, fecha aspas, e imediatamente você já vai colocar o nome de quem disse isso. O nome não, o sobrenome. Porque o nome você vai colocar nas referências, tá? Citação é uma coisa, referência é outra coisa, mas elas estão ligadas. Citação direta. Abre aspas. Segundo fulano. Ah, mentira. Abre aspas. Comunicar ao leitor o resultado da pesquisa de forma lógica. Fecha aspas. Fulano, 2017. Ok? Essa é a citação direta. Citação indireta. Você vai descrever com as suas palavras, mas lembre-se da escrita acadêmica, o que o fulano disse. Mas você não vai transcrever na totalidade, porque você não vai abrir as aspas. Você vai colocar comunicar ao leitor os resultados da pesquisa de forma lógica é importante, ou você vai dizer assim, os resultados das pesquisas devem ser colocados de forma lógica, com o intuito de comunicar ao leitor. Ou você vai descrever essa mesma frase de várias outras formas. Você vai colocar dentro da escrita do autor, você vai buscar dentro da escrita do autor qual é o seu entendimento, ok?
e no final da frase ou no início da frase você vai colocar lá, segundo fulano, 2017, ou no final, ponto, você vai colocar lá entre parênteses o nome dele, o sobrenome dele, vírgula 2017, ok? Conclusão. Onde você descreverá a sua análise final e pontos preponderantes, positivos e negativos, que levaram a sua pesquisa ao êxito. Retome a proposta inicial originalmente apresentada na introdução e, de maneira concisa, reafirme a ideia principal e os pontos importantes do corpo do trabalho. Volta tudo. Você terminou o seu trabalho, certo? Você descreveu tudo o que foi perguntado, você fez toda a análise, você colocou a visão dos autores sobre aquele ponto. É importante que você coloque a parte dos autores para não ficar somente nas suas palavras, tá? Colocar os autores dá legitimidade ao trabalho. Na conclusão, aí você não coloca mais autores, tá? É o entendimento do grupo ou seu pessoal. Só que, de novo, de uma escrita acadêmica, não faça análise de juízo de valor. Não coloque que se é bom ou se é ruim. Faça. No entendimento do grupo, foi avaliado como positivo a empresa ter um sistema de controle de entrada e saída, de ter um sistema de controle de contas a pagar e contas a receber, dela conseguir de uma forma rápida, de uma forma fidedigna, fiel os resultados, que ela faça um inventário rotativo, que ela coloque ali as situações e como de negativo foi avaliado pelo grupo tais pontos, tá? Mas sem dizer se é bom ou se é ruim, simplesmente positivo e negativo com base nos autores, ok? Que levaram a sua pesquisa ao êxito. Retome a proposta inicial. Qual que era a proposta inicial? Avaliar, analisar, identificar. Foi possível você conseguir isso? Então diga. Foi possível conseguir, foi possível realizar a análise da empresa tal, com a proposta, fomos recebidos, foi positiva a situação, ok? E de maneira concisa. Conclusão aí é uma média de 2 a 3 páginas também. Reafirme a ideia principal e os pontos importantes do corpo do seu trabalho. Faça o fechamento. O que você elencou como importante? Você conseguiu alcançar esses objetivos? Você conseguiu alcançar a meta que você mesmo estabeleceu ou que o trabalho estabeleceu para você? Referências. Cite as fontes bibliográficas utilizadas em sua pesquisa, nos moldes da NBR 6023. Como é que você vai fazer isso? Antes, o que é referência? A referência, no final de todos os livros que foram publicados, você tem lá de onde foram tiradas aquelas ideias, ou qual foi a inspiração daquele livro, se for um livro acadêmico, né? Se for romance, geralmente não tem referência. Você, de uma forma, com método que já foi estabelecido aqui pela NBR 6023, sobrenome, vírgula, nome, ponto, título, subtítulo, editora, ano, você vai colocar isso de uma forma sistematizada, tá? Procure dentro do seu portal, no seu Blackboard, como fazer uma referência. Mas se você não quiser, eu também trouxe aqui o recurso também do Word para que você coloque de uma forma muito simples, tá? Você vai precisar instalar geralmente não vem, tá? A não ser que você já tenha colocado. Mas no Word, sem ter essa alteração, ele não vem com essa NBR 6023. Então, veja o vídeo, eu vou colocar o link também, para que você saiba como baixar uma extensãozinha simples, bem levinha, você vai colocar na sua pastinha da Microsoft e o Word vai incorporar. Depois disso, você vai, como se fosse uma tabelinha, você vai preencher o formulário, nome do autor ou dos autores, o título, você vai dizer se é um artigo, se é um livro, e quando você inserir referência, ele já vai te dizer, já vai colocar para você de uma forma automática também. Fica muito mais simples. Tá? Se você quiser fazer manualmente também não tem problema. Só veja como citar um livro e como citar um artigo ou uma outra fonte de pesquisa que você elaborou, ok? Então, o nosso encontro de hoje se encerra. Eu fico à disposição na próxima aula também, no Blackboard, para que você tire as suas dúvidas e a gente vai conversando.
desejo aí bons estudos, que você tenha muita calma, que você faça com muito critério, com muito zelo. Só um principal alerta: não copie textos. Eu vou dizer já para você. Dentro do Blackboard existe uma ferramenta chamada Safe Assign. O que é esse Safe Assign? Quando você posta o texto, você está dizendo que é seu, ele faz uma busca em toda a internet e ele diz para o professor que está corrigindo quantos por cento aquele texto é original. Se você não colocar um texto original, um texto com as suas palavras, ele vai identificar. Então, não, eu vou tirar textos de vários sites, ele vai trazer todos os sites. Ele pinta assim com marca-texto de várias cores. Parece uma árvore de Natal, alguns textos. E o professor identificando isso, ele vai te reprovar. Então, não corra esse risco. Faça direitinho, não procure o zero não quer te achar, mas facilita a nossa vida. Faça o texto original, dá trabalho, a gente sabe, mas a intenção é que você aproveite muito bem o seu curso, ok? Então, até o próximo encontro. Um abraço para vocês.